Vamos falar sobre esse Espanha e Bélgica, onde a Espanha conseguiu resultado positivo. Vou trazer alguns apontamentos táticos de como a Espanha buscou a vitória, como construiu, o que o De La Fonte pensou, inicialmente para a partida, e como ele foi alternando no decorrer do jogo, buscando esse resultado positivo. Fala galera, eu sou o Rian, sou analista de desempenho, tô aqui para trazer essa análise para vocês de como a Espanha conquistou esse resultado. Lembrando que eu vou trazer aqui, a visão da Espanha do jogo, não vou falar muito sobre a Bélgica, que inicialmente fez um bom jogo, buscou construir em alguns momentos, defendeu, mas a Espanha foi se modificando, tem um time muito qualificado, conseguiu esse resultado, então vou falar um pouco só sobre a Espanha, sobre como construiu nesse vídeo. Bom, a Espanha teve posse na maioria do jogo, inicialmente nessa segunda fase de construção, onde o Cucurella ficava um pouco mais baixo junto com os dois zagueiros, o Rodri ficava aqui, como esse primeiro volante. Teve alteração entrando com o Fabian Ruiz no lugar do Pedri, foi bastante comentado. Eu citei no último vídeo o Porro e o Yamal aqui como uma dupla aqui no corredor lateral, onde às vezes o Porro vinha por dentro, ultrapassava, fixava os defensores, fazia muito essa dobradinha junto com o Yamal. O Olmo por dentro, o Oyarzabal como 9 e o Baena aberto no corredor esquerdo. O que a Espanha fazia e buscava fazer quando construía nessa fase? Sempre acionar o Yamal, que inicialmente estava mal no jogo, desatento nesse início de partida, errando passes bestas. Em um x1 não estava conseguindo ganhar o duelo, mas mesmo assim sempre muito fluente, com muita personalidade para buscar o duelo, para pedir a bola, para tentar alguma jogada diferente, mas não estava conseguindo. E ele tinha um movimento interessante entre o Olmo e o Oyarzabal, que ora o Olmo fixava e o Oyarzabal via circular, muito por conta que os dois defensores, os dois zagueiros, faziam uma perseguição, não tão longa, mas fazia perseguição, então gerava esse espaço. Então, às vezes o Olmo baixava e o Oyarzabal fazia esse movimento de ruptura, e às vezes o Olmo rompia e o Oyarzabal fazia esse movimento de apoio. O Olmo, muito bem, fazendo o movimento de apoio, às vezes errando os domínios, às vezes tentando um giro e errando, mas o momento de fazer o apoio, de se posicionar entre linhas, ele estava fazendo muito bem, só que não estava acontecendo nada. E a gente vem para o dedo do treinador, que é o quê? Quando a equipe está em último terço, quando a Bélgica baixou mais o bloco, eu vou colocar aqui para vocês, a Bélgica baixou o bloco para mas muito também porque a Espanha fez a Bélgica baixar esse bloco. A Espanha construía com o Laporte e com o Baci na base da jogada, o Rodri aqui dando essa sustentação, até para defender situações de transição. O Cucurella abria, dando amplitude para um lado e o Porro por outro lado, e o Yamal vinha por dentro. E foi aí que ele cresceu mais no jogo, porque ele está um pouco mais próximo do gol e consegue achar bons passes, tanto para o Porro ultrapassando, tanto passes por dentro, e consegue finalizar. E aí ele foi entrando mais no jogo, foi ficando cada vez mais, digamos que, aquecido no jogo e conseguiu melhorar seu desempenho na partida. E aí tem o dedo do treinador, que foi a entrada do Fabian Ruiz, no lugar do Pedri. O Pedri é um jogador muito mais de base de jogada, de olhar o jogo de frente. Não que o Fabian Ruiz também não consiga fazer isso, mas o Pedri é muito mais disso, de encontrar os passes. E o Pedro Ruiz e o Fabian Ruiz, tem essa capacidade de infiltrar, de entrar, de pisar na área, de finalizar. E foi assim que ocorreu o gol. Tem a jogada de um corredor, uma finalização, e o Pedro e o Fabian Ruiz tá pisando na área para finalizar, para chegar na área, que provavelmente se fosse o Pedro, ele não estaria se colocando nessa situação de pisar na área para finalizar. Porque é um jogador de muita base na jogada, ele vai ver que ele vai entrar no jogo muito para fazer essa função. Já no segundo tempo, no decorrer do segundo tempo, o De La Fonte faz uma substituição, algumas substituições, que é colocar o Pedro e o Ferran, tirando o Fabian Ruiz e o Baena, e isso ele tentou fazer uma dupla de ataque para o Olmo ter mais liberdade por dentro, com o Ferran e o Oyarzabal, O Ferran tem essa característica de jogar de 9, joga às vezes assim no Barcelona, mas ele entrando como extremo, mas abrindo, dando corredor pro Cucurella. O Pedro, o Fabian, que quando tava o Fabian Ruiz, jogava mais aqui no entre linhas, pisando na área. O Pedro vem mais para próximo da base da jogada, jogar com o Rodri. O Yamal continua por dentro. Só que o que aconteceu? O jogo ficou muito nesse corredor aqui, Tanto que o lateral da equipe da Bélgica saiu de cansaço. O De Cuyper saiu e entrou outro lateral. E aí o jogo ficou muito por aqui. O Yamal caía por fora e o Porro ia por dentro. Às vezes o Yamal recebia por dentro. E o jogo ficou muito desse lado. Quando a bola caía do lado de lá era muito estéreo, porque o Cucurella ficava sozinho. O Ferran estava mais próximo da área do que próximo dele para apoiar. E o Pedro estava mais na base da jogada. Então o passe era mais
para trás. Então, ficou um momento que o jogo ficou muito pelo lado do Yamal, o Yamal forçando as jogadas, às vezes acertava alguma situação, às vezes errava, mas quando a bola caía do outro lado não era efetivo. E aí o treinador mais uma vez agiu, melhorou, fazendo o quê? Ele trocou, tirando o Oyarzabal e colocando o Nico Williams, trazendo o Ferran efetivamente para 9 e colocando o Nico, que vem voltando a jogar, aberto, com a dobradinha parecida com a do outro lado, com o Cucurella ultrapassando, ou ora o Cucurella por dentro e o Nico por fora, mas também gerando esse equilíbrio, os dois corredores com extremos fortes em um contra um e laterais que dão esse apoio. E aí a Espanha começou a ter mais volume de um lado, do outro, e no finalzinho do jogo já, o De La Fuente coloca, né, o Merino e tira o Olmo, coisa que ele fez no último jogo também, e o Merino é um jogador que é muito interessante porque ele tem essa característica de médio, né, de jogar entre linhas, de baixar na base da jogada, mas também no Arsenal ele joga bastante de 9, então ele virou quase uma dupla aqui do Ferran. E aí aconteceu uma situação que o bloco da Bélgica estava tão baixo, que o Kubasi conseguiu conduzir até o gol aqui, até a entrada da área e fazer uma finalização. O Larmens, que estava no gol, né, por conta que o Courtois havia saído, acabou errando, falhando, e o Merino com posicionamento estava dentro da área, conseguiu finalizar, né? Mais uma vez o dedo do treinador em uma substituição que já tinha ocorrido no jogo contra Portugal. O Merino próximo do gol, com esse senso de finalização, de posicionamento, estava dentro da área, conseguiu aproveitar o rebote e finalizar. Então é um jogo que passa muito as trocas, né, a alternância do que o De La Fuente fez no jogo. Citar também o Yamal, que basicamente foi a sua entrada na Copa do Mundo. Ele vinha acertando alguns lances, errando, mas não tem sido constante, né? Tem errado muito, principalmente no início dos jogos. Nesse jogo ele tentou bastante, acertou bastante e errou bastante porque é natural de um jogador que tem essa personalidade de sempre ter a bola, de errar também. Mas esse jogo ele foi muito assertivo e a Espanha conseguiu a vitória, né? Agora a Espanha tá na semifinal, vai pegar a França, que é um grande jogo que você vai ver aqui. Provavelmente vou tentar fazer um pré-jogo. A situação do pós-jogo também com certeza vai ter aqui. Mas a Espanha, muito pelas peças que tem, né? Pode variar a estrutura, pode variar a característica dos jogadores, conseguiu esse resultado. E eu acho que é um time muito forte, né, para essa semifinal. Agora que chegou, não tem mais essa de favoritos. Claro que a França tem um grande elenco, mas a Espanha consegue, através do seu coletivo, competir, né, como vem competindo a cada jogo. Começou um pouco oscilante na Copa, mas já tá na semifinal e agora tem poder de fogo para competir contra a França. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixa o like que gostou, comenta alguma coisa, o que você achou do jogo, o que você pensa sobre esse Espanha e França que vai ocorrer, que promete ser um dos grandes jogos da Copa do Mundo. É isso e tamo junto.